Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato, obrigado a você pela presença fraterna em nossa live matutina. Hoje, quarta-feira, 21 de outubro de 2020. Obrigado a você pela presença em nossa live e, sobretudo, você que nos ajuda a crescer quando você emite sua opinião, quando você discorda da minha opinião, quando você faz seu papel de orientar, de animar, de nos dar aquele like ou dislike, nos alertando sobre nossos erros, né? Ou também elogiando nossos acertos. A gente hoje começa a nossa live e essa semana não tá fácil, não é isso? Primeiro, segunda-feira, começamos aí com a notícia do óbito da Dona Irene, também fazendo o aniversário do óbito da Páscoa do nosso amigo Almir Tavares. E ontem, pela manhã, depois que gravamos aqui a nossa live aqui no YouTuber, e também depois que estava já pronto, até pensei em refazer, recebemos a notícia, né, do óbito da Páscoa do padre Fernando Vanderbille, ou Vandenarbelle, né, o pessoal fala, né? Eu chamava de Fernando Vanderbille. Não gostava muito não, mas eu falava, ele ria, zoava, brincava. O padre Fernando, ele tinha esse carisma com a gente, né? De ter essa capacidade de ostentar esse bom humor, algo próprio que ele tinha e que nos ajudava a entender melhor o cristianismo. Talvez o Papa Francisco, quando falava em cristão não pode ser uma pessoa triste, o Papa Francisco devia ter conhecido o Padre Fernando, porque eu nunca vi, até mesmo quando ele esteve internado lá, nos acidentes que ele teve, e quando ele voltou do coma, eu tive a graça de estar ao lado dele, né, na primeira noite que ele passou depois do coma, e eu vi nele bom humor, e ele sempre bem-humorado, sempre simpático e muito preocupado em não magoar as pessoas. O padre Fernando, que foi sepultado ontem, veio a óbito por causa da Covid-19, foi uma complicações por causa da Covid. 83 anos, 82, não é isso? Um homem que caminhou, agora dia 7 de novembro, fazer aniversário, que caminhou conosco aqui em Nova Iguaçu durante toda a sua vida ministerial, fez parte do cursilho de cristandade, foi o primeiro cursilho de cristandade na Diocese de Nova Iguaçu. O jovem padre Fernando estava presente, ele foi o sineteiro do cursilho. Para quem é cursilista, ser sineteiro às vezes até chegou a ser uma praga, né? Quem já foi sineteiro já foi. Sabe que aquele cara que é chato, que toca o sino, que acorda as pessoas, aquele cara que tem que chegar primeiro e sair por último, né? Resumindo, né? O sineteiro é aquele cara que dá os sinais para que a coisa não saia do horário, para que a pessoa acorde. Resumindo, é o cara que acorda primeiro. Então o padre Fernando Vanderbille, o grande padre Fernando, o nosso amigo padre Fernando, foi sepultado ontem. O Covid não permite, né, essa última homenagem, não permite essa presença nossa para se despedir dele. Tive com o padre Fernando no dia 1º de setembro, também num velório, no enterro, né, do meu amigo, do nosso amigo diácono José Geraldo Breguns, que nós até hoje não nos recuperamos de verdade, pela amizade que nós tínhamos com o Breguns, né, o diácono Breguns, que é aqui da posse. E por incrível que pareça, Fernando também foi da posse, Fernando também foi da capelania, né, a capelania aqui no Estado da Posse, em Nova Iguaçu, também novamente recebe a notícia, né? O padre Fernando sempre foi, ele teve lá, como no primeiro capelão foi ele, depois teve o padre Josinaldo, agora foi Milton, mas o padre Fernando começou tudo isso com a Pastoral da Saúde, né? De acompanhar os enfermos. E agora nós temos aí o óbito, né, do padre Fernando. É uma dor, uma saudade muito grande que ficamos, e não tem palavras que a gente possa usar para tentar consolar aqueles que
aqueles que amavam e amam, né, Padre Fernando. A gente da diocese ficamos um pouco órfãos, né, dos padres da velha guarda, que nós temos carinho e afeto, né? Padre Fernando era um deles. Não é que os padres novos não servem, claro que servem, mas a história desses padres, né, Padre Agostinho, Padre Fernando, né, e aí tem outros padres que estão vivos conosco ainda, Padre Mateu, que está lá na Itália, esses padres que estão da velha guarda, que ajudaram a diocese a chegar onde chegou até hoje, são padres que são nossos pais, né, nossos pais, independente de situação. Vamos sentir a sua falta, vamos curtir, vamos viver a saudade. Mas é aquilo, ele certamente deve estar lá do lado de Dom Adriano Hipólito, do lado de Dom Verne, né? Realmente lá do lado também de Padre Agostinho, do lado do Bregunce mesmo, do Diácono Bregunce, né? Falando e dizendo, olha que bando de bobo chorando porque a gente veio morar com Deus. A gente tem que ter essa certeza. Padre Fernando não tem outro lugar para ele a não ser o céu. Nem purgatório eu acredito que ele vai passar. Então vamos, hoje, missa, dia 21, às 15 horas, Dom Gilson Andrade, nosso bispo diocesano, vai fazer a missa, né, de exéquias, nesse caso específico, especial, sem a presença do corpo, porque não pode ter o corpo devido ao Covid. O Covid é um vírus tão maldito que nem nos permite a despedir de pessoas como o Padre Fernando. Vamos rezar, pedir a Deus que nos ajude. Ainda olhando ainda para a religião, né, a gente está vendo aí que o senador aí da República, Chico Rodrigues, o Chiquinho, se afastou, mas não vamos entrar nesse mérito não vamos ficar preocupados hoje com campanha. Vamos falar aí, eu quero mandar um abraço especial para o meu amigo Rafael, lá de Niterói, candidato a vereador, um irmão que está sendo perseguido. E pior, não está sendo perseguido por pessoas que não são de igreja. Você procura no Facebook lá, são ameaças assim radicais contra ele, falando até em matá-lo. É coisa muito triste isso. Um amigo, um irmão católico, e está sendo ameaçado não por pessoas de outras igrejas ou outros grupos, mas sim por católicos que se dizem conservadores. Uma das mensagens que eu li, que eu pude perceber, e ele botou isso para fora, ele, coitado do jovem, não conseguiu segurar, né, coitado, sempre recebendo essas ameaças, e ele recebeu uma delas, é que ele tem que ser queimado, como está sendo queimada as igrejas no Chile. E a gente, quando olha para o Chile, aí, tá no campo do Chile, a gente vê que a acusação que a esquerda está queimando a igreja, e falando, né, que o perigo da esquerda ateia, etc. mais, a gente reconhece que um dos valores negativos que os comunistas têm, o comunismo tem, é a ausência da fé. Muitos comunistas ateus, mas em todos os grupos capitalistas também tem pessoas que não acreditam em Deus, que são ateus. O contexto do capitalismo é diferente do comunismo. Talvez a gente olhe para o Chile e vê no Chile um conflito não de fé, não uma perseguição cristofóbica. Desculpem eu discordar do presidente que fala da cristofobia, e existe a cristofobia sim, não vamos negar nunca isso, mas não da forma em que ele pinta, do jeito que ele quer pintar. O termo terrivelmente evangélico, terrivelmente cristão, são termos que não devemos usar. Cristo jamais usaria um termo desse. Uma das marcas que nós cristãos devemos perceber no Chile, ali não tem nada a ver com fé, tem a ver com ideologia. Às vezes, alguns padres, alguns pastores, alguns líderes, alguns evangélicos, alguns católicos, eles se posicionam de forma ideológica. Nós, por exemplo, eu sou filiado a um partido político, eu sou ligado a um movimento político, e algumas pessoas perguntaram se eu ia fazer a caminhada domingo com eles. Foi que não ia caminhar com eles porque eu tinha outros compromissos, eu não ia deixar de fazer o meu compromisso para caminhar com eles.
alguém botou assim: poxa, Daniel, você não vai caminhar conosco? Eu falei: não, hoje eu não vou. Eu não pretendo caminhar com vocês. Aí por quê? Eu falei: porque tem contexto que vocês estão defendendo que eu não concordo. A minha fé não permite. Talvez a gente, quando percebe, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Crivella como bispo da Universal, usando o contexto da fé. Quando você fala, quando eu chego no local, dependendo do local onde eu vou, alguém não me conhece como Daniel Nonato. As pessoas me conhecem como o cara da igreja. Alguns me chamam até de padre, não é isso? Isso me causa um certo problema sério, porque isso gera um certo ciúme de alguns padres e gera um certo ciúme de alguns líderes católicos e também gera assim, conflito com alguns evangélicos. E eu não sou padre, nunca fui padre. E quando você chega no lugar, aquilo que Padre Zezinho fala sobre o uso dos símbolos religiosos, as pessoas, quando você tem que tirar o símbolo religioso para abrir mão da sua fé, para frequentar certos espaços, é algo ruim, porque você não entra sem o seu valor de fé. Tem lugares que não me cabe. Não é porque eu sou, porque você é católico, não, porque eu sou humano. Não me cabe certos caminhos. Não me cabe como cristão certas defesas. Por exemplo, algumas piadas que algumas pessoas contam, algumas piadas indecentes que a gente costuma ouvir por aí, ou certas, vamos dizer assim, compartilhamentos de WhatsApp, não me cabe. Não me cabe, não é porque eu sou melhor do que os outros, porque a minha fé não permite. Não é que a minha fé me proíbe. Não é que a minha fé me bota uma coleira e diz: agora você é cachorrinho. Não. É porque a minha consciência é livre. E a minha liberdade diz que se eu quero entrar na comunhão com Deus, eu tenho que ser desse jeito. Por isso, talvez no Chile, as igrejas incendiadas, elas não sejam apenas questões de perseguição cristofóbica, mas também perseguições ideológicas. Tivemos aqui no Rio de Janeiro, um tempo atrás, uma passeata de professores, não lembro, se eu estiver errado, não me condene, em que um cidadão, um policial, entrou na igreja de São José para poder atirar nos manifestantes. Se naquele momento os manifestantes tivessem jogado um coquetel Molotov, tivessem feito qualquer coisa contra aquela igreja, não seria cristofobia. Não estou dizendo que eles não poderiam, que eles deveriam fazer, estou dizendo que se eles fizessem. Talvez alguns cristãos católicos, com esses mesmos que ameaçam e que atingem e que ofendem, que querem atacar o meu amigo candidato a vereador pelo PSB, se estiver errado, não me brigue comigo, Rafael. Um grande amigo, um homem, um menino, um jovem que merece o meu voto. Se eu estivesse lá em Niterói, pena que eu não posso, desculpem, eu falei que não ia falar o nome de candidato, a não ser um ou outro, mas eu estou falando o nome do Rafael aí de Niterói, porque eu estou solidário com ele. São esses cristãos que provocam os incêndios nas igrejas. Uma das coisas mais perigosas não é o dono do cachorro, é o cachorro. A gente sabe que existem pessoas loucas em todos os lados. A gente vê aí cada vez mais cristãos, tipo assim, você pode ver, por exemplo, horrível e feio. Eu conversava com um amigo lá da Arquidiocese do Rio, quando o mentira Bolsonaro, esse presidente aí que está falando que agora tem que ouvir a ciência, quando ele diz que a ciência diz que a cloroquina não funciona, ele diz que agora para a vacina tem que ouvir a ciência primeiro. É interessante, cada hora o discurso é diferente. E aquelas pessoas fizeram um sinal de arma em frente ao Sagrado Coração de Jesus, e a gente sabe que não era funcionário da Cúria, porque a gente conhece os funcionários da Cúria do Rio de Janeiro. A gente sabe que aquelas pessoas estão naquela foto, com a camisa, fazendo sinal de arminha, não é funcionário da Cúria do Rio de Janeiro. Se tiver um funcionário ou outro, tudo bem, até pode ter, mas a gente sabe que não é funcionário da Cúria. Mas a imagem que passou naquele momento para o Brasil e para o mundo, que hoje o mundo vê, foi que a Cúria da Arquidiocese do Rio estava em frente à imagem Sagrada do Coração de Jesus fazendo sinal de arma. Ou quando na Marcha para Jesus, o Bolsonaro já presidente, ele faz o sinal de arma, sendo o sinal dele. A gente, quando para pensar o uso da igreja, da fé, e aí entra em conflito, entra em combinação
com o evangelho de hoje, evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 39 ao 48, quando Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado. A gente, às vezes, usamos nossas igrejas. Eu vi aí outro dia um candidato a vereador se dizendo muito católico. Aí eu até dizia: olha, vai ter voto dos católicos e vai ter com voto de outras pessoas. Quando você olha a pesquisa da perseguição religiosa, quando você olha a pesquisa no Brasil, nas comunidades, nas favelas, desculpem meus amigos que moram em comunidade, eu prefiro usar o termo favela, inclusive se não perder sua identidade. E aí na favela, as pessoas que moram na favela, que tem lá as mães e os pais de santo, que tem o famoso bonde de Jesus, cristãos traficantes marginais que pregam um Cristo e obrigam esses pais e mães de santo a quebrarem seus próprios terreiros. A gente, quando para ver o evangelho de hoje, Jesus fala assim: olha, vamos comparar a um administrador que aguarda o dono da casa voltar. Nós somos administradores da graça que Deus nos confiou. E aí a gente olha, às vezes, a igreja usada. E no Chile não foi diferente. Muitas das vezes, homens transvestidos de cristãos católicos, temos aí milhares de que se dizer: eu sou conservador. Tem uma candidata que usa a imagem de Nossa Senhora Aparecida na mão. No momento em que você começa a pegar um patrimônio, que é o patrimônio da fé, é um patrimônio coletivo, um patrimônio de todos, e começa vamos assim, instrumentizar, vai ter contra-ataque. O Chile, eu não jamais, aquilo que alguém falou: o Papa não fala nada sobre isso. Eu jamais concordarei, jamais defenderei que quebre um terreiro de Umbanda, que destrua a imagem, seja lá do orixá que for. Também não vou concordar que se ataque igrejas evangélicas, porque eu não quero que ataque a igreja católica. Vivi 3 anos ou 4 anos numa comunidade chamada Santa Bárbara, aqui em Miguel Pereira, em Arcádia, aonde todos os dias chegava para rezar, todo domingo, tinha lá um cadeado na porta da igreja, porque a pessoa que é responsável, que o pai doou o terreno, não queria que a igreja ficasse, mas queria do jeito dela. E eu sei como dói, e aquele povo até hoje não se recuperou disso. Ou tampouco quando nós cristãos somos atacados. Quando chegamos num ambiente, que nem eu falava ontem, você chega numa prefeitura ou chega num órgão público, e quando você diz que é católico, as pessoas às vezes, por preconceito, te olham, porque encontraram Jesus diferente. Por isso o evangelho de hoje, o evangelho de Lucas, no seu capítulo 12, versículos 39 a 48, quando fala que muito foi dado, muito será cobrado. Talvez o que nos falte, e de verdade, seja um pouco de reconhecer e não permitir que a nossa fé seja tocada, seja usada. Na última campanha para vereador, o que eu peguei de imagens de pessoas com foto de Dom Luciano, que é o bispo diocesano na época, e hoje temos aí candidatos colocando foto do lado do padre fulano, do lado do diácono Beltrano. Eu já adianto não tenho foto minha do lado de nenhum político. Eu tenho amigos candidatos a vereadores que até merecem o meu voto. E aí eu já citei o meu amigo lá de Niterói, o Rafael, um grande amigo, um jovem, que tem uma história bonita de vida junto às pastorais sociais, lá na Arquidiocese de Niterói. Também eu quero lembrar aqui em Japeri do meu amigo Rogério Paquito, Rogério, ministro de comunhão, Rogério, que eu conheço o Rogério. Ah, mas é de esquerda, mas é o Rogério. Também tem lá a Soninha, embora eu não concorde com algumas questões dela, a Soninha, que era da comunidade, né, de Diego Pedreira, Senhor do Bonfim. Também, sem esquecer aqui em Nova Iguaçu, Ronaldo sempre na luta, meu amigo Ronaldo Castro. Anísio, aqui de Miguel Couto. Alcimário, aqui de Vila de Cava, grande Alcimário, irmão. Também não posso esquecer e não deixar de lembrar do Moacir lá em Belford Roxo. Meu amigo, nosso amigo, né, eu vou dizer assim.
Rodrigo Nunes, do Oasis, aqui de Mesquita. O Márcio Garcia, que não é católico, mas é um grande irmão lá de Paracambi, né? Nilópolis, o Eli Giovanni, grande. E aí a gente vai olhando tantos nomes bonitos, pessoas boas e pessoas bonitas que colocam o seu nome à disposição, sabendo que o risco que eles têm, porque eles acreditam em Deus, porque eles defendem a fé. E eles sabem que aquilo o Evangelho de hoje vai dizer: muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. O Evangelho de hoje, a gente quando entra na questão do Chile, a gente percebe muito bem que ali você vê muito bem a igreja sendo usada como arma de ideologia. É comum, desculpem eu falar assim, alguns idiotas, e me perdoem por ofender, se isso ofenderam me perdoe, ficarem citando Pio XII contra o comunismo. Esquecem Popolo Progresso, esquecem Gaudium et Spes, esquecem, como diz o Padre Zezinho, toda a enciclopédia, toda a cultura, toda a literatura do Vaticano II. Vivemos tempos de pandemia, tempos onde pessoas usam a fé. O Evangelho de hoje, quando fala do muito será cobrado, eu pergunto: meu Deus, quanto eu estou te devendo, hein, Senhor? É difícil. Ser cristão é difícil. Mas a cristofobia, ela existe, não vamos nunca negar isso. Ela existe. Me perdoem eu discordar e concordando, mas não é da forma que vocês pregam. Não é da forma que alguns acreditam. O que é isso de mandar mensagens ameaçando o meu amigo Rafael? O que é isso? Dizer que nós, ou melhor, dizer que meus amigos de esquerda vão para o inferno? E você vê que não são pessoas qualquer. São pessoas que são formadas, graduadas, pessoas que até, inclusive, tem casos de pessoas com líder, com formação acadêmica. E são mais perigosos. Não deixemos que use nossa fé para nos pisar, nos maltratar. O Evangelho de hoje, Jesus fala do administrador fiel, aquele que fica autenticamente em pé, esperando para que a coisa possa acontecer. E fala claramente: aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Que Deus nos cobre o preço justo pelas nossas omissões. Que a igreja não seja omissa, mas também não deixe de ser usada, seja por que for. Deus nos ajude, nos abençoe. Obrigado a vocês pela presença em nossa live. Dê like, dislike. Lembre-se, estamos numa pandemia. Não deixe de usar o álcool 70, o álcool em gel. Não deixe de usar máscara. Temos aqui um pacote de máscaras. Não deixe de se cuidar para cuidar dos outros. Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos viver mais um dia. Obrigado a vocês pela presença fraterna em nossa live e que possamos continuar nessa fidelidade ao Evangelho que Jesus nos confiou, pois sabemos que a conta vai vir e nós vamos ter que pagar. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia.